Boa noite. Vocês estavam aí louvando. Boa noite. Amém. Privilégio estar aqui falando para vocês novamente. Essa garotada bonita. Temos umas visitas ilustres aí. É bênção poder estar trazendo a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você já sentiu medo? Quem aqui já sentiu medo? Quem não levantou a mão não sentiu? Teve alguém que não levantou? Eu acho que todos nós já sentimos medo, não é verdade? Todos nós, desde criança, nós já somos alertados pelos perigos. Eu tenho 2 pequenos lá em casa e tem aquele lance, não põe a mão na tomada, não é? Não brinque com fogo, você vai se queimar. Não suba aí que você vai cair. E com isso nós somos alertados do perigo e começamos a temer o perigo. E sentimos medo. Só que esse medo, ele é um medo saudável. Ele é um medo o medo que com o sentimento que faz proteção, ele é saudável. É preciso ter esse medo para a sobrevivência humana. Não é? Imagine que se desde pequeno nós não aprendêssemos a não colocar a mão na tomada, a não brincar com fogo. Hoje os adolescentes iam estar aqui todo queimados, sem braço, enfim. Ou nem estariam aqui. Não é verdade? Mas outra pergunta que eu quero fazer a você. Você já passou por uma situação de medo, pavor, desespero, que você teve vontade ou até mesmo se isolou de tudo e de todos? Você já passou por esse medo? Você já sentiu esse medo? Esse é um medo que nos faz mal. Um medo que nos paralisa, que nos faz sair do propósito. E hoje eu vou falar com vocês sobre o medo que te faz parar. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 9. Elias, ele sentiu esse medo que paralisa, esse medo que causa fuga. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o medo que te faz parar. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 9, eu acho que vai ser transmitido aí. Mas você acompanha também na sua Bíblia, deixa ela aberta, porque nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo ao passar da mensagem. O capítulo 9 começa assim. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja como rei da Síria, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel,
todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aqui. Feche seus olhos. Olhe com o Senhor nesse momento. Peça com o Senhor que limpe sua mente de tudo que venha estar bloqueando ou te atrapalhando a ouvir a mensagem dele nesse momento. Senhor, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar falando com o Senhor, em especial de estar transmitindo a Tua mensagem, Senhor. Pai, que Tu possa falar, Senhor, ao coração de cada um aqui, do mesmo jeito que o Senhor falou ao meu coração, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia não fala muito da origem de Elias. Ela só diz que Elias era um tisbita, da terra de Gileade, de uma família desconhecida. Ele veio de uma pequena cidade, mas Deus foi lá e sacou Elias daquela cidade inexpressiva, um homem muito especial, uma pessoa muito singular. E Deus, ele tinha um propósito na vida de Elias, assim como ele tem um propósito na minha e na sua vida. Por isso você está aqui hoje, por isso você está acompanhando na transmissão, você está ouvindo essa mensagem. Deus tem um propósito na sua vida. E a experiência na caverna de Elias é uma das experiências bíblicas que mais evidenciam a fragilidade humana. Mas, por outro lado, é uma passagem que ela revela como Deus cumpre a vontade dele, apesar das limitações humanas. Elias, na história da humanidade, ele foi uma das pessoas que foi uma pessoa especial. Ele presenciou a manifestação do poder de Deus. Elias, ele foi alimentado por corvos. Elias, ele viu o morto ressuscitar pelo poder de Deus através dele. Elias viu o Senhor secando a terra, depois mandando chuvas torrenciais. Ele viu fogo descer do céu da parte do Senhor. Elias, ele presenciou tudo isso. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, Elias tentou fazer de uma caverna o seu lar, por sentir medo. Esse episódio da caverna de Elias é um lembrete que mesmo os mais fortes podem ser fracos. Hoje nós vamos tirar algumas lições que Deus tem a nos dar através da vida de Elias. E a primeira lição que eu quero tirar com vocês é que o medo pode nos desviar do caminho. Esse medo que nos faz parar pode nos desviar do caminho. Elias começa o ministério dele profetizando um tempo de seca para o rei de Israel, Acabe. Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que antecederam a ele. Fora isso, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela prestava cultos aos Baalins, ao deus Baal, juntamente com Acabe. Não sei quem era o pior dali, mas os dois eram os piores que existiam ali. Sabe por quê? Fora isso, eles não só prestavam culto, mas como eles estavam induzindo ao povo de Israel a prestar culto a ídolos também. E o Senhor mandou uma seca para aquela terra. E quem profetizou foi Elias. Depois de 3 anos, Deus mandou Elias voltar e ir até Acabe, porque o Senhor, ele ia mandar chuva novamente. E você imagine a cara do rei quando Elias chegou lá. Será que ele estava feliz? Claro que não, porque ele culpava Elias por aquela seca. Ele achava que Elias era o culpado por aquilo que eles estavam passando, mas pelo contrário. Mas Elias era um homem obediente e corajoso. Elias, a coragem dele era muito admirável. Ele vai até o rei e confronta o rei. Ele fala para que o rei leve todos os profetas lá do palácio e fala que para que ele leve todas as pessoas, todo o povo ali de Israel, até o Monte Carmelo, porque lá ele tinha um desafio para fazer a esses profetas. Elias, ele desafiou, tem aquela passagem muito conhecida, que ele desafia os 450 profetas de Baal, para que eles pegassem um novilho e sacrificasse, assim Elias fez também, e pedisse ao Deus deles que enviasse fogo do céu. E Elias também ia pedir ao Senhor.
e o Deus que enviasse fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Ele fez esse desafio. E tem toda aquela história, a Bíblia relata que os profetas de Baal, eles ficaram mais de 12 horas lá, pedindo ao Deus dele, e nada aconteceu. Em uma breve oração, o Senhor dos Exércitos mandou fogo e queimou aqueles cordeiros como sacrifício. Foram episódios de muita coragem de Elias. Elias, depois desse episódio, o povo de Israel olhou para o Deus de Elias e começou a servir o Deus de Elias. E prenderam todos esses profetas. Elias matou cada um deles à espada. Como eu falei, Elias ele foi muito corajoso. Mas eu não vejo só coragem de Elias. Eu vejo Elias tendo fé e relacionamento. Ele tinha fé e relacionamento com o Senhor. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro ele se prostrou diante dos reis. Elias só prevaleceu na pregação, porque primeiro ele prevaleceu na oração. Ele encarou com muita coragem o rei de Israel, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. Mas bastou uma palavra de uma pessoa para que Elias se esquecesse de tudo que Deus tinha feito por ele e através dele. Esse episódio está lá no versículo 1. Olha aí no versículo 1 ainda do capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. 3a. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Estava tudo indo bem no ministério de Elias. Elias, como eu disse, o ministério dele era um ministério que ele estava juntinho com Deus. O relacionamento com Deus era admirável. E a obediência dele era admirável. Mas bastou uma palavra, bastou uma ameaça para Elias se esquecer de tudo e fugir. E eu fico pensando, cara, a gente é igual a Elias. A gente dá mais valor àquilo que a pessoa fala do que a palavra de Deus fala a nosso respeito. E Elias, ele tinha um Deus todo-poderoso, ele já tinha evidenciado tantas maravilhas que o Senhor podia fazer. O Senhor não podia livrá-lo de Jezabel? Elias ficou com medo e fugiu. Por que Elias fugiu? Eu fiquei estudando esse texto, por que Elias fugiu? E o Senhor, ele falou claramente comigo, porque nós somos igual a Elias, Tiago. Você é igual a Elias. Porque, normalmente, quando a gente tem alguma situação para enfrentar, uma situação muito difícil, a gente quer resolver da nossa própria maneira. Quando não conseguimos, a gente foge. A gente tenta deixar essa situação de lado. A gente corre do problema, é isso que acontece. Mas em nenhum momento nós vemos Elias consultando ao Senhor em meio a essa situação. Elias, ele esqueceu de tudo que o Senhor tinha feito. Elias estava tirando os seus olhos da fé e colocando os olhos dele na circunstância, em sua própria realidade. Elias estava longe da vontade do Senhor nesse momento. E ele era um homem de um comportamento tão corajoso, que ele agiu de uma forma tão irracional. Porque, para analisar, Elias ele estava fugindo de um inimigo que já tinha sido derrotado. O Senhor já tinha derrotado todos os 450 profetas de Baal. Ele estava fugindo desse inimigo. Eu entendo que fora da vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo, os vitoriosos são derrotados e os fortes fracassam. E quando nos vemos em meio ao desespero, queremos resolver a situação da nossa maneira. E quando não resolvemos a situação da nossa maneira, ao invés de consultar o Senhor, nós fugimos igual a Elias e nos escondemos em nossas cavernas. Eu entendo que nessas situações Deus está nos dando a oportunidade de praticarmos a nossa fé. Aquela fé tão linda que nós cantamos, aquela fé tão linda que nós, às vezes, falamos para os outros. Mas e quando chega a nossa hora de praticar essa fé? Nós não a praticamos. Porque eu acho que nesses momentos, nos momentos de medos, nos momentos de aflições, são os momentos que nós precisamos praticar a fé. Eu acho não, eu tenho certeza.
E por diversas vezes, tanto no Antigo, tanto como no Novo Testamento, nós encontramos Deus falando assim: não temas, não temas, não tenha medo. Isso não significa que você está blindado, não. Porque essa teologia que se você é de Jesus, você não vai ter doença, você não vai ficar desempregado, que você vai ser rico, se você vai ser sempre cabeça e não cauda, essa falsa teologia, ela não se apoia na Bíblia. A Bíblia, ela não sustenta isso. Porque o fato de você não ter medo não significa que os problemas não virão acontecer. E a Bíblia, ela nos mostra isso, através da vida de Elias. E às vezes eu entendo que Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos... Então, muitas vezes você vai passar por alguma situação. O Senhor, Ele vai permitir que você passe sim, mas muitas vezes a gente passa por nossa própria culpa, por nossas próprias falhas. O Senhor hoje está dizendo para você não temer. Por mais difícil que seja a situação, não temas. Não deixe o medo, as aflições, as incertezas te tirar da vontade do Senhor. Porque normalmente isso acontece. E o Senhor hoje está falando para você: não temas. E a outra lição que nós podemos tirar aqui é que o medo não nos separa do amor de Deus. O medo não nos separa do amor de Deus. Olha aí o verso 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Cara, isso é maravilhoso. Deus cuida da gente até mesmo quando a gente quer desistir de nós mesmos. O Senhor, Ele está cuidando. Obrigado. O Senhor, Ele cuida de você, mesmo naquele momento que você desistiu. Não dá mais, Senhor. E Elias, que a gente acabou de ler que Elias, ele estava ali desejando a morte. Para Elias, a única solução era a morte. E é curioso, né? Que Elias, ele estava fugindo para não morrer, mas ele tinha tanto medo que ele achou que a melhor solução era morrer. E o único momento que nós vemos Elias consultando ao Senhor é pedindo para morrer. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós, mesmo em meio ao medo. Elias estava desejando a morte, mas o que o Senhor fez? Ele mandou um anjo para alimentá-lo. Ele mandou um anjo levar pão e água para alimentá-lo. Porque o caminho dele ainda seria longo. Deus cuida de nós, até mesmo quando nós queremos desistir. E hoje você pode ter entrado aqui, ou está acompanhando essa transmissão, sentindo medo, temeroso com algo, ou até mesmo sentindo vontade de morrer. E o Senhor hoje está dizendo para você: não temas, eu sou contigo. Não deixe que uma palavra do diabo tire o seu ânimo de viver. E eu quero te falar que, assim como Deus
ele não desistiu de Elias, ele não vai desistir de você. Seja o que for que você esteja passando, eu não sei, o Senhor sabe. Ele não vai desistir de você, ele não desistiu, ele não vai desistir. Por mais difícil que seja a situação, por mais medo que você tiver, com mais incertezas que você tenha, não deixe que nada nem ninguém tire o seu ânimo de viver. Elias, em sua fraqueza, ele obedeceu à ordem de Deus. Mas ele teve uma recaída logo depois. Ele seguiu o caminho a Horebe, mas chegando lá ele se escondeu no fundo de uma caverna. E Deus, mais uma vez, aparece e manda ele sair da caverna. Cara, é uma prova que Deus não desiste nunca de nós. O medo não nos afasta do amor de Deus, nunca. Isso é lindo, cara, Deus nunca desiste de nós. E quando Elias estava lá no fundo da caverna e Deus mandou ele sair, quando ele estava saindo, 3 eventos estrondosos aconteceram naquele momento. A ventania, o terremoto e o fogo. Mas em nenhuma palavra da parte do Senhor veio nesses acontecimentos. Deus não falou em nenhum desses acontecimentos. Mas a gente acabou de ler que a palavra do Senhor veio na calmaria, na brisa suave. Sim, o Deus que é o Deus sobre o vento, sobre os alicerces da terra e sobre o fogo, é o mesmo que se manifesta na suavidade, na calmaria. Porque em meio ao medo, nós esperamos grandes demonstrações do acontecimento e do poder de Deus. Nós queremos ver o fogo descer do céu, queremos ver muitas coisas, e a gente procura muito evento, muita coisa, e a gente esquece que Deus quer falar com a gente na calmaria. Deus quer falar com você no secreto. Deus quer falar com você lá no seu momento devocional. Deus quer falar com você no seu quarto. Mas quando estamos com medo, não o buscamos da maneira certa. Oswald Sanders, ele diz que os sussurros do Calvário são mais poderosos do que o trovão do Sinai para conduzir os homens ao arrependimento. Onde você tem buscado ouvir a voz do Senhor? Onde você tem buscado ouvir Deus te responder? Ou melhor, onde você tem buscado a resposta para seu medo, para suas aflições? Apesar do momento de fraqueza, Elias teve ouvidos sensíveis o suficiente para ouvir a voz do Senhor em meio à calmaria. E Deus está falando com você hoje. Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer essa situação difícil se transformar em glória para o nome dele. A terceira lição que nós podemos tirar desse texto é que não podemos nos esconder por trás de justificativas. No verso 9, olha aí o versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Olha o verso 13 aí agora, 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Por 2 vezes Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você está nessa caverna? Por que você trouxe tua vida até aqui, Elias? E Deus tem uma lição muito grande para nos dar, só nessa pergunta que ele faz para Elias. E em nenhum momento você vê Deus condenando Elias. Em nenhum momento você vê Deus julgando Elias, disciplinando Elias, castigando Elias, não. Deus faz uma pergunta para que ele se encontrasse, porque ele havia se perdido novamente. E repare como Deus o chama pelo nome. Isso mostra a forma pessoal, íntima, paciente, atenciosa, que Deus trata seus filhos que passam por dificuldades.
E Elias, ele repete por 2 vezes a mesma resposta. Ele alegou ter sido fiel e zeloso ao Senhor. E agora o resultado daquilo é que ele estava sozinho, desamparado, sendo perseguido. Mas essa resposta de Elias, eu lendo esse texto, eu entendo que Elias estava questionando a ação do Senhor nesse momento. Elias estava fazendo igual nós fazemos. Questionamos o Senhor. Eu entendo Elias falando assim, pensando, né? Ele deu essa resposta, mas no fundo, Elias devia estar assim: Senhor, onde tu estava que o Senhor não viu que o único servo que não se dobrou a Baal, eu, o único, o bonzão, eu aqui, onde o Senhor estava? Todos caíram, eu fiquei, mas mesmo assim eu estou sendo perseguido, eu estou aqui sozinho, depressivo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu acho que no fundo o Elias estava pensando assim. Ele estava culpando Deus. E muitas vezes nós agimos como Elias. Nós culpamos Deus. E eu entendo que quando nossa justificativa não vai ao encontro com nossas culpas, sempre será vã. A nossa justificativa não vai servir de nada, se a culpa não vier junto com a justificativa. Quantas vezes culpamos Deus e até mesmo as pessoas por nossas fraquezas? Nós culpamos. E às vezes a gente nem percebe isso. Me afastei da igreja, fui para minha caverna, ninguém foi me procurar. O pastor não me ligou. O líder sequer me mandou uma mensagem. Eu entendo que isso pode acontecer. Mas eu entendo também que, cara, o erro de nenhum líder serve de justificativa para o desânimo espiritual de ninguém. Não serve. Em nenhum momento Deus deixou Elias desamparado. Assim como ele não desistiu de Elias, ele não vai desistir de você. Por mais que você esteja sozinho, por mais que ninguém mandou mensagem para você, por mais que ninguém foi te procurar, e de repente hoje você está até aqui. Você está aqui porque Deus não desistiu de você. Os homens são falhos, eu entendo. Mas Deus não é falho. Deus nunca vai desistir de você. E não tente justificar o que é injustificável. O Senhor, Ele nunca desiste de você. E a 4ª lição que eu quero tirar com vocês aqui, que Deus cumpre seu propósito apesar de nós. Olha o verso 15 aí. Falei que a gente ia ler todo esse capítulo? Verso 15. Vai ser quase todo ele. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Eu entendo que Elias estava errado. Elias achou que estava sozinho. Como muitas vezes a gente acha que está sozinho, né? Quando a gente está em nosso momento de fraqueza, a gente entra em nossa caverna, a gente foge, e a gente deixa as pessoas e fala que está sozinho. E o Senhor, Ele tinha reservado algo muito grandioso para a vida de Elias ainda. Eu entendo que o Senhor, Ele poderia ter deixado Elias entregue ali a seu desânimo. O Senhor, Ele podia ter deixado Elias ali na caverna. Podia. Ele tentou ajudar Elias lá no deserto, mas Elias foi se esconder na caverna. O Senhor poderia ter esquecido Elias e ter levantado outro profeta de Israel. Mas Deus cumpre o seu propósito através de nós e apesar de nós. Onde Elias via motivos para desistir, Deus via motivos para ele voltar ao trabalho. Onde Elias via só solidão, pensando em estar sozinho, Deus via outros 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Enquanto Elias se lamentava pelo passado, pelo presente, Deus já estava trabalhando no futuro do seu povo. Então, apesar das falhas de Elias,
através do medo de Elias, Deus tratou Elias. Deus restabeleceu Elias a seu lugar. E Ele quer fazer isso com você hoje. Deus quer tratar você. Deus quer te restabelecer a seu lugar. E a orientação de Deus para Elias foi a seguinte: vá e volte a seu caminho. Quando nos perdemos, a melhor solução é voltar ao início. Quando nos perdemos, a melhor solução é voltar ao nosso caminho. E o Senhor, Ele hoje está dizendo para você, que se você se perdeu, ou você está sentindo que está se perdendo, volte ao caminho. O Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer, por você e através de você. Mesmo em meio ao seu medo, mesmo em meio à sua fraqueza, às suas incertezas, Deus, Ele está cuidando de você. Eu quero concluir dizendo que Elias, ele fugiu com medo de morrer. Ele fugiu porque Jezabel, ela ameaçou Elias de morte e disse que Elias não tinha 24 horas de vida. Em 24 horas ele ia morrer. E Deus enviou seus anjos para cuidar de Elias. E falou o que para Elias? Seu caminho é longo. E o curioso disso tudo é que Elias nunca morreu. Elias não experimentou a morte. Elias foi transladado. O homem que tinha medo de morrer, ele não experimentou a morte. O Senhor, Ele está dizendo para você hoje que Ele quer cuidar de você. O Senhor hoje está dizendo que Ele quer tratar você. Seja o que você estiver passando, seja o que você estiver sentindo, eu não sei. Mas o Senhor, Ele quer ouvir de você. Eu peço que você abaixe seus olhos nesse momento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com o Senhor. Entregue ao Senhor o que pode estar te afligindo. Você é adolescente, eu converso com muitos adolescentes e normalmente o que aflige essa juventude é o medo do futuro, são as incertezas. O Senhor, Ele está dizendo para você não temer, não tema o seu futuro. Enquanto Elias era temeroso com o futuro, o Senhor, Ele já tinha guardado o futuro de Elias. Ele está falando para você hoje: não temas, eu quero cuidar de você, mas é preciso que você entregue. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, fale com Deus nesse momento. O Senhor, Ele está nesse lugar. O Senhor, Ele está falando ao seu coração, Ele quer falar ao seu coração. Deixe o Senhor tratar você. Deixe o Senhor cuidar de você. Creia que Deus pode fazer isso. O mesmo Deus de Elias, que fez tantas maravilhas, Ele quer cuidar de você. Fale com o Senhor nesse momento. Peça a Ele para tirar seu medo, para tirar sua aflição.